Eu me chamo Juliana Félix Silveira, sou enfermeira de formação há 17 anos, formada pela Universidade de Brasília. Atuo na atenção primária, né? Há 10 anos. Tenho mestrado em políticas públicas de saúde e atualmente eu atuo na gestão da atenção primária de uma das regiões de saúde aqui do Distrito Federal. Sou servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal há 16 anos, mas já atuei na área hospitalar assim que me formei. Trabalhei como enfermeira do Ministério da Educação também e como professora. Tive um período que trabalhei na UNB como professora substituta por 2 anos. Qual a diferença de IST para DST? A ideia da mudança da tecnologia, se a gente for dar uma contextualizada sobre as tecnologias, sobre infecção sexualmente transmissível, a gente vai perceber que no passado se chamava doença sexualmente transmissível. E a ideia de doença é uma ideia caracterizada muito por sintomatologia, né? Com clínica presente, com características evidentes de que exista uma doença, né? A pessoa ela percebe que tem alguma alteração clínica, tem alguma alteração, tem algum sintoma, tem alguma lesão, tem alguma secreção. O que a gente entende hoje é que as infecções sexualmente transmissíveis, por isso o termo, nem sempre são sintomáticas, nem sempre elas ficam evidentes, nem sempre aparece algum sintoma clínico que evidencie ela. Então, o termo infecção sexualmente transmissível ele é mais adequado, porque se trata de infecções que podem estar sintomáticas ou não sintomáticas, ou seja, não tem necessariamente uma evidência clínica. Então, essa mudança é importante da terminologia. Quais são as ISTs mais frequentes? Olha, do ponto de vista clínico, que a gente atuando no dia a dia, por exemplo, no trabalho de uma unidade básica de saúde, o que a gente identifica mais são os quadros sindrômicos de corrimentos vaginais que podem vir com características de ST, corrimentos uretrais, no caso de homens, que também pode, a depender da história clínica, evidenciar uma IST, né? Além de sífilis, a gonorreia, clamídia, tricomonias, entre outras, né, que a gente identifica. Algumas a gente tem diagnóstico laboratorial, outras a gente faz o que a gente chama de abordagem sindrômica para fazer o diagnóstico. Quais as abordagens são usadas pelos profissionais para identificar IST? Acho que essa pergunta ela é muito interessante e vou explicar por quê. Quando um usuário procura um serviço de saúde, seja uma unidade básica, um hospital, uma policlínica, com uma queixa, ou seja, com um sintoma que pode nos sinalizar uma hipótese de uma infecção sexualmente transmissível, a gente já tem um caminho, né? Mas a gente também tem uma outra opção, que é um usuário que chega à unidade sem uma queixa específica, né? E não traz muitos elementos, mas está num determinado grupo, que já iniciou a vida sexual, que pode ter um comportamento sexual de maior ou menor risco e que a gente também pode fazer essa abordagem, né? Ele não traz uma queixa sobre ST, mas ele também pode ser uma pessoa que a gente pode investigar, rastrear um IST, né? Lembrando que as ISTs podem ser assintomáticas. Então, às vezes aparece um sintoma, ele desaparece, a impressão que você tem é que houve a cura, né? Então, por isso que é importante a gente ter esses dois olhares. Mas, partindo da hipótese que a pessoa chega ao serviço de saúde procurando um atendimento por conta de uma queixa, né? Ela está sentindo alguma alteração. Então, o profissional de saúde, ele deve saber ter um diálogo, uma conversa clínica que seja adequada e que responda e que traga mais informações importantes. Então, uma das questões que é fundamental, os profissionais têm que criar um ambiente amigável, adequado, para que as pessoas se sintam à vontade para responder. Lembrando que são infecções de transmissão normalmente sexual. E aspectos que envolvem a sexualidade humana, às vezes são tabus, envolvem questões morais, né? Então, a gente tem que ter capacidade de abordar esse tema
com segurança, com tranquilidade, com aquele usuário, com aquele cidadão. De forma a criar, primeiro, antes de tudo, um ambiente seguro e ético, onde ele possa falar. O profissional tem que saber fazer perguntas corretas e dar um espaço para a resposta. Então, tem que falar sobre atividade sexual, como é o comportamento sexual, a orientação sexual, né? Se faz sexo com mulheres, se faz sexo com homens, se faz sexo com os dois, qual é o tipo de sexo que realiza, porque isso também traz evidências sobre o IST. Ofertar testes. Hoje no SUS, não só no SUS DF, mas no SUS nacional, nosso Sistema Único de Saúde, a gente oferece testes rápidos para diagnóstico clínico e laboratorial de IST. Então, hoje nós oferecemos no SUS testes para sífilis, HIV e as hepatites B e C. Então, conversar com o cidadão, com o usuário, a possibilidade de realizar um teste, né, ou alguns testes para diagnosticar ou descartar determinada condição, determinado agravo, determinada infecção. A outra coisa é exame clínico, exame físico. Pode existir a necessidade de avaliar. Por isso que eu falo, é importante criar uma condição para que aquele usuário fique à vontade. Se a gente utilizar um exemplo de um rapaz, adolescente, jovem, que chega com uma queixa de um corrimento uretral, com uma lesão na área peniana, a gente precisa examinar, verificar que tipo de lesão é aquela. Se chega uma moça, uma jovem, uma mulher adulta com uma queixa de um corrimento vaginal diferente do que é comum, corriqueiro, a gente precisa fazer um exame especular, um exame ginecológico, para avaliar aquele canal vaginal, avaliar o colo uterino e trazer mais evidência clínica se aquilo se trata de um IST. Né? Então, todo esse campo de competências o profissional precisa ter para conseguir realizar um atendimento, porque senão aquele usuário não vai ser atendido na tua necessidade, porque ele não vai ter, às vezes, a tranquilidade, a segurança de falar sobre determinado tema. Então, um dos aspectos mais importantes na abordagem para IST é os profissionais saberem como falar do assunto no atendimento clínico, porque senão ele vai entrar na consulta, não vai falar o que precisa e vai sair de lá sem o tratamento necessário, se for um caso de IST. Então, qual o cuidado que o profissional de saúde deve ter para com o paciente com IST? Quando a gente faz um diagnóstico de IST, é fundamental, e eu considero uma das coisas mais importantes que o profissional tem, é esclarecer ao cidadão, explicar o que é um IST, quais são as formas de transmissão. Então, aproveitar a oportunidade, primeiro, antes de tudo, de deixar claro do que se trata. Desfazer aquele tabu, aquele monstro do que é um IST, uma coisa distante, que está só nos outros, não acontece comigo, né? Então, esse é o ponto mais importante. Então, eu sempre aproveito a oportunidade para esclarecer, né? Desfazer esses tabus. A segunda coisa é entender que, se é de transmissão sexual, majoritariamente, eu preciso tratar parcerias sexuais. Então, eu preciso chamar as parcerias sexuais, parceria ou parcerias sexuais, também para tratar. Além daquele usuário, daquele cidadão que me procurou e que eu fiz um diagnóstico de IST e vou iniciar o tratamento dele, naquele momento, eu também preciso chamar as parcerias sexuais. Para o quê? Romper aquele ciclo de transmissão. Então, é importante a gente fazer a parte clínica, que é essa abordagem. Né? Além do tratamento, e a depender da ISTs, tem ISTs que eu faço um tratamento e aquele tratamento se encerra naquele momento ali. Uma sífilis primária, onde eu trato lá com 2.400.000 de penicilina, tratei. Tratar. E eu tenho que explicar isso para o cidadão. Olha, você teve um IST, uma sífilis, mas nós acabamos de tratar. Tá tudo bem, e é isso. Tem outras ISTs, até a própria sífilis, você vai precisar de um tratamento um pouco prolongado, vai precisar retornar para reavaliação. Então, esse é um ponto importante. Garantir a continuidade do tratamento até o final, tá? Para que a gente
chegue no momento de cura, se for um caso de cura, né? E também rompa esse ciclo de transmissão que existe da doença. A outra questão que eu considero também fundamental é aproveitar a oportunidade para falar sobre medidas de prevenção. Como eu posso ter condutas agregadas no meu comportamento do dia a dia para prevenir uma infecção sexualmente transmissível. Então, dentro do plano de cuidado que o profissional deve ter, ele deve incluir essas três questões. IST tem cura? Pergunta boa essa, né? As infecções, a maior parte das infecções sexualmente transmissíveis tem tratamento. É o que a gente poderia chamar de tratamento com cura, né? Então, sífilis, gonorreia, clamídia, tricomoníase, cancros, de uma maneira geral, todas têm cura, né? E a gente facilmente tem esses tratamentos disponíveis nas unidades básicas de saúde. As hepatites, se não cura, o percentual de cura é altíssimo, com um tratamento seguro nos ambulatórios dos serviços de saúde pública, com uma chance grande de cura. O percentual pode chegar a mais de 90% de chance de cura. E no caso do HIV, apesar de a gente não ter um diagnóstico de cura, hoje a gente tem um tratamento extremamente eficaz, onde após o diagnóstico, iniciado o tratamento, aquele indivíduo em 6 meses, em 8 meses, vai gerar carga viral e vai viver normalmente. Vai ser uma pessoa que vive com HIV, inclusive sem chance de transmissão, se ele tiver com a carga viral zerada. Eu brinco que ter relações sem nenhum tipo de medida de prevenção com uma pessoa que você desconhece a sorologia dela, você tem muito mais chance de adquirir do que você conhecer a sorologia de uma pessoa que vive com HIV, mas que trata e está lá com a carga viral zerada. Então, o que a gente tem hoje é um tipo de tratamento para HIV seguro, extremamente eficiente, que as pessoas vivem muito bem, uma vida com uma normalidade. O que é mandala? Então, a mandala, ela traz de maneira de uma imagem, de uma figura, várias medidas que podem ser utilizadas de forma combinada para prevenir um IST, né? Então, ela é como se fosse uma figura de uma mandala, e eu tenho ali 9, 10 elementos de prevenção em que eu posso associar determinado do grupo de vulnerabilidade, do comportamento sexual de risco. Então, é importante que a mandala ela traz tanto a perspectiva clínica, ou seja, abordar IST, fazer o diagnóstico, fazer teste, tratar a pessoa, tratar a parceria, oferecer PEP, que é aquela profilaxia pós-exposição, por exemplo, para casos de violência, ou para casos de um comportamento sexual de risco, e a pessoa procura a gente. E como foi um comportamento de maior risco, a gente faz a PEP. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, a vacina. Então, há agravos que também podem ser transmitidos sexualmente que a gente tem vacina, como é o caso das hepatites, né? O HPV. Então, a gente tem várias perspectivas. Há um aspecto que a mandala traz também, que é a tecnologia que a gente chama de redução de danos, que é uma temática muito discutida dentro da saúde mental, dentro da perspectiva do álcool e da droga, mas que a gente pode trazer para discutir as ISTs. A gente tem uma tendência, como profissional de saúde, de achar que a gente é capaz de curar o outro, de tirar o outro de determinada condição. Isso é um equívoco, né? Então, muitas vezes, o que a gente pode apoiar aquela pessoa, aquele usuário, ter um comportamento de ajudá-lo a entender que pode ser reduzido o dano. Olha, se eu não consigo aderir à camisinha, vamos associar outros métodos para reduzir sua chance de ter uma nova IST, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão que a mandala é essa perspectiva, trazer vários elementos que me ajude principalmente o usuário a se prevenir. E quais são os métodos? Quem é a
a pessoa importante é o próprio usuário, ele tem que entender essa mandala. E ele tem que ter autonomia sobre o cuidado da sua própria saúde. Né? E para isso a gente precisa ter uma conversa, né, com esse usuário sobre essa perspectiva de possibilidades para prevenir. Quais testes e exames é oferecido pelo SUS? Então, é importante a gente falar do SUS porque é onde atende a maior parte da população, né? Tanto no Distrito Federal quanto nacionalmente. Então, o que a gente tem hoje no SUS disponível, a gente tem testes diagnósticos que a gente chama de teste diagnóstico rápido, que são os testes rápidos que a gente realiza no momento da consulta clínica. Então, hoje o que a gente tem de testes rápidos? A gente tem teste rápido disponível em todo o SUS nacional. Teste rápido para HIV, teste rápido para sífilis e testes rápidos para as hepatites C e B. E as outras ISTs, Juliana? A gente faz o que a gente chama de abordagem sindrômica. Então, a partir da queixa e da avaliação clínica e anamnese, que é aquela entrevista, aquela conversa, eu faço uma abordagem sindrômica. É um corrimento uretral, que eu não sei se aquilo é uma gonorreia, se é uma clamídia, então eu vou tratar as duas coisas. Então, porque atualmente a gente espera que em breve chegue, a gente não tem exame ainda no SUS nacional e do DF para determinadas ISTs. Então, a gente ainda faz o que a gente chama de abordagem sindrômica. Tá? A gente trata um conjunto de possibilidades para aquela condição clínica que aparece na pessoa. Caso eu tenha contraído IST, o que eu devo fazer? Não se desesperar. Né? Infecção sexualmente transmissível é tratável, em sua maioria, e curável. Então, acho que o mais importante é procurar o serviço de saúde, uma unidade básica de saúde, apresentar o relato de queixa e tratar de imediato. Então, conhecer o que é, fazer os testes se for necessário e tratar aquela IST, tratar a parceria sexual e, mais importante, depois de tratado, curado, se for o caso, conhecer todas as possibilidades de prevenção. A partir da prevenção combinada, que é a mandala da prevenção combinada, para que o indivíduo tenha mais autonomia, né? Para desfazer essa ideia, às vezes um pouco preconceituosa. Então, conhecer as possibilidades e se cuidar, para reduzir a chance de adquirir uma nova IST. Então, isso é fundamental, para que possa aderir àquilo que seja mais adequado, que se adeque à sua vida, para reduzir as suas chances de adquirir uma nova IST, né, e HIV. Muito obrigada. Oi, eu sou a Cristiane, sou psicóloga há 15 anos, sou especialista em psicologia cognitivo-comportamental, tenho especialização em psicologia hospitalar e mestrado na área de ciências da saúde pela Universidade de Brasília. Fala um pouquinho como é a conduta com gestante que tem IST. A gestante, ela faz o acompanhamento pré-natal, né, e todo para a gente tentar fazer o possível para que o bebê não seja contaminado na hora do parto. Então, logo em seguida do parto, é feito o teste e essa gestante, sendo HIV positiva, ela é impedida de amamentar. E para isso acontecer, às vezes ela toma um remédio que seca o leite, né, para ela não, porque ela vai encher o peito, né, é muito difícil esse processo, porque às vezes a mãe acha que esperou muito por aquele momento, acha que só vai vincular com o bebê se ela colocar o neném no peito. E no hospital que eu trabalhava, o procedimento era enfaixar, fazer um enfaixamento mesmo das mamas, e tomava o remédio para ajudar a não encher aquela mama, porque causa desconforto, causa dor na mãe, e ela se sente muito culpada muitas vezes, assim, né, por não poder amamentar. O que a gente da psicologia trabalha bastante com essa mãe é que o vínculo pode ser construído apesar da amamentação. Então, com a mamadeira, o jeito de pegar no colo, o conversar com o bebê, isso tudo são elementos que vão construir o vínculo e não a amamentação em si, né? A forma dela alimentar essa criança pode ser um fator de vínculo sem que ela esteja amamentando. E isso muitas vezes precisa ser trabalhado,
porque a mãe ela tem essa coisa de só se sentir completa se ela estiver suprindo ali, que ela quer amamentar, ou se sentir impotente ou incapaz porque ela não está amamentando. Então, o emocional realmente já fica muito desajustado por conta da questão hormonal, e isso é um agravante, o não poder amamentar, né, se torna um agravante nessa hora. Você acha que a não adesão ao tratamento tem algum componente emocional envolvido? Sim, muitas vezes a gente tem que investigar se esse paciente não tem por trás uma depressão ou outras questões emocionais que fazem com que ele não consiga ou não queira, né? E se não querer se cuidar, e se não querer aderir ao tratamento. Porque existem tratamentos que são mais complicados financeiramente e fisicamente mesmo, como o tratamento de câncer, né? Mas um tratamento hoje com o antiviral é um tratamento que você consegue pelo SUS e não é um tratamento com tantos efeitos colaterais como tu tinha antigamente. Então, hoje em dia é mais fácil aderir ao tratamento. Se esse paciente vem com uma negativa, eu não quero fazer, a gente tem que investigar a motivação por trás. E se existe uma depressão, se existe uma desistência, né, da vida, algo nesse sentido, porque pode ser também que o paciente, por um componente emocional, não esteja querendo aderir ao tratamento. Então, isso precisa ser tratado, precisa ser investigado. Fala um pouquinho agora sobre como os pacientes lidam com isso, com esse diagnóstico no dia a dia, questão de emoção, do medo, do constrangimento, como que é? Olha, alguns pacientes vão viver com essa sombra, né, desse diagnóstico, mas hoje em dia eu acredito que está bem diferente, porque o tratamento é bem efetivo, né? Então, eles fazendo o tratamento direitinho, eles podem ter uma vida normal, né? Sem sintomas, sem infecções oportunistas, etc. A questão é que quando estão internados no hospital e o diagnóstico é esse, eu percebo que eles não gostam, eles têm medo da discriminação, medo das pessoas não quererem ficar perto, ainda tem essa falta de conhecimento de como pega, né? E aí, às vezes, por usar o mesmo banheiro, uma enfermaria de um hospital no SUS, dividida para 4 pacientes, normalmente 5 pacientes, às vezes. E esses pacientes, quando sabem, mesmo, é um paciente na infectologia, é um paciente que. E qual o problema, qual o diagnóstico? É sigiloso, o paciente pode não querer comentar, mas às vezes ele acaba sabendo, e aí esse paciente passa a ser discriminado dentro de uma enfermaria, ou ele não quer que os outros saibam para não se sentir discriminado, porque as pessoas às vezes não querem no trabalho apertar a mão de alguém que é HIV positivo, né? E essas a gente sabe que são formas que não pegam, né? A transmissão é realmente sexual pelo sangue mesmo. Então, isso gera algum desconforto, gera constrangimento muitas vezes, sim. Então, eu acho que alguns pacientes precisam levar isso para terapia, ou falam um pouco sobre isso, sobre como se sentem discriminados mesmo, ou constrangidos, ou envergonhados em relação a esse diagnóstico. Isso, no hospital, eu já recebi mais vezes essa conversa, assim, sobre essa discriminação, esse sentimento de discriminação. Tá. E como você conduz o paciente que não quer aderir ao tratamento a aderir ao tratamento? Então, seria muito bom que a gente pudesse mudar a ideia mesmo do paciente, né? O que a gente tenta fazer um trabalho de sensibilização para que ele tenha mais informações. Quanto mais informações, maior o poder de decisão do paciente sobre quais são os efeitos colaterais, quais são as consequências, como que eu vou viver com que horas que eu vou tomar, como é que eu vou incorporar isso na minha rotina. Acho que isso é muito importante ser trabalhado com o paciente. E quando ele tem clareza sobre o poder, né, de decisão do tratamento dele, ele tende a aderir melhor. Então, quanto mais informações ele tem, mais ajuda na adesão. Nem sempre
como eu falei no início, nem sempre o paciente vai aderir. A gente já teve casos de pessoas que chegaram muito comprometidas porque elas param de sentir ou elas não têm nenhum sintoma, então é difícil você manter um tratamento por um tempo prolongado para algo que você não sente, não te traz desconforto nenhum. Você se assusta quando pega uma infecção oportunista, como foi o caso da paciente que eu atendi. E esses pacientes, a gente percebe muito um comportamento de negação, por não estar sentindo nada ou por não ser mais uma doença que a gente vê como na década de 90, né, no início dos anos 90, como uma doença que estigmatizava, que matava rápido, que era uma coisa assim. Eu acho que alguns pacientes entram lá, mas hoje em dia ninguém morre de HIV, né? Não tá tão assim, ou eu não estou sentindo nada. E isso complica muito a adesão ao tratamento. E eu acho que quanto mais informação o médico trouxer, quanto mais informação a equipe como um todo puder esclarecer o paciente, isso vai ajudar ele no processo de adesão ao tratamento.